Fala galera, beleza? Então vamos para nossa aula sobre segunda lei de Mendel, um assunto que vocês sabem cai bastante nos vestibulares. A segunda lei de Mendel é aquela que trata da segregação independente dos fatores. É o chamado dihibridismo. Lembra que na segunda lei de Mendel é quando a questão ela trata de duas questões ao mesmo tempo, duas características ao mesmo tempo. Então nós temos essas características trabalhando, atuando de maneira independentes, já que os genes para cada característica estão localizados em pares de cromossomos diferentes. Por isso eles se segregam de maneira independente. Vamos dar um exemplo aqui, tá galera? Um exemplo hipotético. Digamos que nós temos uma característica em algum animal específico que é a presença ou ausência de chifres. E que essa característica é determinada por um par de genes, sendo o gene S dominante, determina que o animal tem chifre, e o seu recessivo, o seu alelo recessivo S sem chifre. Agora esse mesmo animal possui uma outra característica, que é o tamanho dos pelos. E também nós temos um gene dominante C que determina o pelo longo e o C o pelo curto. Agora vamos imaginar o seguinte, se nós temos esses genes, nós temos os genótipos S e o heterozigoto S, como o gene com chifre é dominante, e os fenótipos, o indivíduo terá chifre. E para não ter chifre, precisa ser S, que é a característica recessiva. Já com a outra característica temos o mesmo esquema, como o dominante é pelo longo, o homozigoto dominante ou heterozigoto terá pelo longo e o homozigoto recessivo o pelo curto. Agora se liga nesse seguinte cruzamento, se quiser até pausar e responder a questão e depois dar o play para o gabarito, fica à vontade. Nós temos o cruzamento entre um dihíbrido, um indivíduo duplo heterozigoto, e um cruzamento entre um indivíduo com pelo curto, C, e heterozigoto para a característica com chifre. Qual a probabilidade de gerar um descendente de pelo longo e sem chifre, portanto duas coisas que eu quero ao mesmo tempo? Como na segunda lei de Mendel eu posso trabalhar com as características de maneira independente, separadas. Então eu construo um quadro para cada característica. No quadro da característica tamanho do pelo, nós temos o cruzamento entre um indivíduo que é C e outro C. E aí a gente vai ter essa resposta. Esses são os genótipos dos possíveis descendentes. Já no quadro para a característica presença de chifre, nós temos o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, o que resulta também num quadrinho de cruzamentos desses. Agora, o que eu quero na questão, primeiro, a probabilidade de ter pelo longo. Como pelo longo é característica dominante, eu tenho 2/4 de probabilidade, 1/2. Qual a probabilidade de não ter chifre? Eu quero um indivíduo sem chifres. Como é uma característica recessiva, é apenas 1/4 essa possibilidade. Acontece que eu não quero as coisas isoladamente. Eu quero o indivíduo que tem as duas características ao mesmo tempo. Que ele tenha o pelo longo e que também não possua chifres. Como eu quero as duas características ao mesmo tempo, eu multiplico essas probabilidades. Portanto, a minha resposta vai dar 1/8. Ou 0,125 ou 12,5%. Beleza, galera? Se você entendeu, vamos para a questão de verdade agora. Dá um pause nessa questão, lê com carinho, faz aí sem preguiça, pensa direitinho, dá um play e confere o gabarito. Então vamos lá, galera, são duas características. Eu posso dar a letra qualquer, então eu dei azão para azão a borda da folha lisa e azinho a borda serrilhada, que é recessivo, e eu tenho a outra característica, onde eu tenho o gene dominante Bzão, por exemplo, que determina a pétala lisa e o Bzinho determina a pétala manchada. Ele te deu um cruzamento entre uma planta dihíbrida, que é uma planta dihíbrida duplo heterozigota, então heterozigota para as duas características, com uma planta que é serrilhada, portanto ela vai ser azinho, porque é serrilhada, e que tenha a pétala lisa, só que ela é heterozigota, ele fala isso no enunciado, presta atenção. Como é a segunda lei de Mendel, eu separo os quadrinhos e vou trabalhar com as características de maneira independente. Então eu tenho o cruzamento azão, azinho, e o cruzamento Bzão, Bzinho. E eu obtenho essas respostas, esses descendentes. Agora vamos para a pergunta. Ele queria na pergunta plantas com ambos os caracteres dominantes. Então tem que ter a borda lisa e tem que ter a pétala lisa também. Para ter a borda lisa, a chance é metade, 2/4, 1/2. Para ter pétala lisa é 3/4 a probabilidade. Então, como eu quero as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou multiplicar e a minha resposta é 3/8. Só que a questão não acaba por aqui. Afinal de contas, ele deu um número no enunciado. Ele deu 320 sementes e quer saber quantas dessas 320 plantas terão aqueles dois caracteres dominantes.
Se eu achei que 3/8 é a probabilidade, eu tiro 3/8 de 320 e a minha resposta dá 120 plantas. Portanto, daquelas 320 sementes, 120 plantas terão os dois caracteres dominantes, borda lisa e a pétala lisa. Se olharmos as alternativas, a resposta é a letra A. Beleza, galera? Conseguiram responder? Entenderam? Se você entendeu e conseguiu responder essa, parabéns. Deixa um curtida aqui, deixa um comentário. Se tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários também. Teremos ainda várias outras aulas de genética, que eu sei que é um assunto muito pedido e muito cobrado também por vocês. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.